Existe uma dor que não se vê, mas que pulsa silenciosamente no fundo da alma. Ser rejeitado por alguém que um dia te olhou como se você fosse o universo inteiro. E pior do que a ausência da pessoa é a ferida no orgulho, no valor próprio, na imagem que você construiu de si mesmo. Mas e se eu te dissesse que há um caminho profundo, estratégico e transformador para inverter essa dinâmica? E mais, baseado não em manipulações vazias, mas nos princípios da psicologia profunda desenvolvidos por Carl Jung, que compreendia como ninguém as forças inconscientes que regem os relacionamentos humanos. Você não está aqui apenas para fazer alguém voltar. Está aqui porque quer recuperar o que sente que perdeu dentro de si. O controle, o magnetismo, a sensação de ser desejado. Jung nos ensinou que tudo o que é rejeitado no exterior ecoa uma rejeição anterior que já existia dentro de nós. Por isso, o verdadeiro poder de reconquistar alguém começa no momento em que você deixa de mendigar atenção e começa a transformar-se em algo que o outro não pode mais ignorar. É nesse ponto que o jogo muda. E hoje, você vai aprender exatamente como fazê-lo. Não estamos falando de truques banais ou conselhos rasos de revistas de autoajuda. Estamos falando de 5 técnicas comprovadas, alinhadas à dinâmica arquetípica da psique humana, que despertam no outro algo que ele mesmo não entende. O impulso de voltar, de se reaproximar, de desejar aquilo que, em algum nível, ele acreditava ter superado. Isso não é mágica. É psicologia pura. É o inconsciente sendo ativado por símbolos e posturas que despertam o que Jung chamava de reconexão com o self projetado no outro. Ao final deste vídeo, você não será mais aquela pessoa que foi deixada para trás. Você será o espelho que fará o outro enxergar tudo o que perdeu e desejar reencontrar. Mas para isso, você precisa permanecer comigo até o final. Porque cada técnica só terá efeito se for compreendida dentro do seu contexto psíquico completo. E eu prometo, o que você vai descobrir aqui pode virar completamente o roteiro da sua história. Agora respire fundo, ouça com atenção e prepare-se. O processo começa agora. Parte 1. O poder do silêncio significativo. Ser humano teme o silêncio porque nele há um espelho. Quando você desaparece do campo de visão de quem te rejeitou, você o obriga a lidar com a ausência. E segundo Carl Jung, a ausência ativa o inconsciente de forma muito mais potente que a presença constante. Ao contrário do que o desespero sugere, não é se mostrando que você será lembrado, é sumindo com elegância, com um silêncio cheio de sentido. O vazio é um símbolo poderoso. Ele ativa o que foi reprimido, esquecido ou desvalorizado. Jung dizia que toda projeção é, na verdade, uma tentativa de curar algo em nós mesmos através do outro. Quando alguém te rejeita, está rompendo com a imagem que projetou em você. Mas isso não significa que essa imagem desapareceu. Ao se afastar sem dramas, você cria uma lacuna simbólica. A pessoa começa a revisitar no inconsciente a energia que antes canalizava em você. E se houver conexão psíquica verdadeira, ela começará a sentir sua falta antes mesmo de perceber conscientemente o porquê. O silêncio estratégico não é indiferença. É um convite à introspecção. Jung acreditava que o inconsciente coletivo guarda imagens arquetípicas profundas, o amante perdido, a oportunidade desperdiçada, o elo interrompido. Ao se afastar de forma firme, mas serena, você ativa esses arquétipos no outro. Ele começa a te ver como algo que pode ter deixado escapar. E esse sentimento, se bem conduzido, pode ser devastador, no melhor sentido, para o ego dele. Esse afastamento também te fortalece internamente. Você deixa de ser um satélite, girando em torno da aprovação alheia e começa a orbitar sua própria autenticidade.
Jung falava muito sobre o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é e não o que o outro espera. O silêncio, então, não é uma punição para quem foi embora, mas uma libertação para você. E esse tipo de atitude tem um magnetismo irresistível. Então, a primeira técnica não é implorar, não é provar nada, é sumir com sentido. Desapareça das redes sociais, dos ambientes que vocês frequentavam juntos. Crie um espaço onde o outro precise lidar com o eco da sua ausência. Porque só quando o silêncio começa a doer, o desejo de reencontro começa a nascer. Parte 2. A mudança inconsciente de posição. Jung nos ensinou que a relação entre duas pessoas é um jogo contínuo de projeções e espelhos. Quem te rejeitou fez isso porque, em algum nível, acreditava que detinha o controle da narrativa emocional. A segunda técnica para virar esse jogo é alterar inconscientemente a dinâmica psíquica entre vocês. Em outras palavras, mudar sua posição no campo simbólico. De abandonado a enigmático, a psique é profundamente influenciada pela imprevisibilidade. Quando você se torna alguém previsível, sempre disponível, sempre carente, o outro te enxerga como algo vencido, decifrado. Jung explicava que o mistério é um dos elementos mais poderosos da alma humana. A mente se apega àquilo que não consegue explicar completamente. Quando você começa a agir de forma inesperada, mais leve, mais misteriosa, mais silenciosamente confiante, você sai do papel de vítima e se torna um símbolo a ser decifrado novamente. Isso não significa fingir ser outra pessoa. Significa despertar camadas de si que estavam adormecidas ou negligenciadas. Explore novos ambientes, mude sua aparência sutilmente, frequente novos círculos. Ao fazer isso, você atualiza a imagem que o outro tem de você. E como Jung dizia, ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Deixe que o outro perceba, mesmo de longe, que algo em você mudou e que ele perdeu acesso àquela versão. Essa ruptura de padrão tem um efeito devastador na mente de quem te rejeitou. Ele esperava sua insistência, sua dor, suas lágrimas. Mas você ofereceu leveza, mistério e mudança. E o inconsciente interpreta isso como uma ameaça ao ego dele. E se eu tiver perdido alguém que está agora melhor sem mim? Essa dúvida planta uma semente poderosa no coração de quem foi embora. Portanto, mude, internamente primeiro, externamente depois. Faça isso por você, não por vingança. Mas saiba que, ao fazê-lo, você muda a frequência emocional da relação. E quem te rejeitou começará, sem saber porquê, a te observar de longe e a te desejar de novo. Parte 3. A inversão do vínculo. Arquetípico, toda relação é regida por arquétipos. Em uma dinâmica amorosa, um sempre assume o papel do caçador e o outro do caçado, mesmo que inconscientemente. A terceira técnica é provocar uma inversão nesse vínculo arquetípico. Jung dizia que os arquétipos não desaparecem, mas mudam de forma. E, ao provocar essa inversão, você ativa o instinto de conquista no outro. Como fazer isso? A resposta está na autonomia emocional. Comece a mostrar, mesmo que indiretamente, que você está sendo admirado por outros, que outras pessoas estão vendo o seu valor. Mas cuidado, não se trata de exibir superficialidade ou de provocar ciúmes baratos. Trata-se de acionar no inconsciente do outro o arquétipo do objeto de desejo coletivo. Jung estudou isso na figura da ânima e do ânimos, a imagem ideal que projetamos no outro e que desperta em nós o desejo de posse e reconexão. Quando alguém sente que perdeu aquilo que muitos valorizam, o sentimento de arrependimento começa a brotar.
E é nesse momento que o impulso de reconquista aparece. A psique do outro entra em conflito. Ele te rejeitou, mas agora se vê desejando aquilo que deixou ir. Esse paradoxo ativa uma tensão psíquica interna que muitas vezes só é aliviada por meio da reaproximação. Não é coincidência que tantos reencontros começam quando uma das partes começa a viver bem. Jung dizia que nossa sombra, aquela parte de nós que não aceitamos, é frequentemente projetada no outro. Ao mostrar que você está feliz, realizado, desejado, você ativa no inconsciente do outro a sombra da perda, da dúvida, da insegurança. A inversão do vínculo arquetípico é poderosa, porque mexe com o orgulho e com a identidade de quem te rejeitou. Mas para funcionar, precisa ser real. Você precisa realmente estar bem, em movimento, em expansão. E é esse crescimento que fará o outro, em silêncio, começar a pensar em voltar. E muitas vezes, a implorar por uma nova chance. Parte 4. A reintegração do self autêntico neste ponto. Você já não é mais a mesma pessoa que foi rejeitada. E é isso que torna a quarta técnica possível, a reintegração do self autêntico. Jung dizia que nos perdemos em relacionamentos quando sacrificamos partes de nós mesmos para sermos aceitos. Quando você começa a resgatar quem era antes, do vínculo, e quem se tornou depois da dor, você se reconecta com sua essência. Essa reconexão é perceptível, mesmo à distância. As palavras mudam, a postura muda, a presença muda, e isso atinge o outro profundamente. Porque, em algum momento, ele também se conectou com seu self autêntico e agora percebe que o perdeu. A alma sente. E quando a alma sente, o ego treme. A mente racional pode negar, mas o inconsciente começa a clamar por reaproximação. Essa técnica não é sobre o outro, é sobre você. Mas tem como consequência direta a transformação da dinâmica entre vocês. Quando você se torna alguém, em paz consigo mesmo, sem precisar provar nada a ninguém, você se torna desejável de uma forma arquetípica. Você encarna a figura do sábio, do íntegro, do centrado. E isso é profundamente atraente. O processo de individuação, como Jung o chamava, é o caminho mais poderoso para a reconquista verdadeira. Porque não é apenas o outro que volta, é você quem escolhe, conscientemente, se ainda deseja que ele volte. E essa escolha muda tudo. Muda o olhar, a vibração, o magnetismo, você deixa de querer e começa a atrair. Portanto, olhe para dentro. Reintegre o que você perdeu de si mesmo nesse processo. Ame-se com profundidade. E ao fazer isso, você não apenas faz com que o outro volte, você se torna alguém que nunca mais será rejeitado da mesma forma. Parte 5. O contato que muda tudo por fim, a quinta técnica. E essa é a mais delicada de todas. Depois de todo o silêncio, mudança, inversão e reintegração, chega o momento de fazer um contato sutil, calculado, quase simbólico. Carl Jung falava sobre o poder dos sinais e de como o inconsciente é mais receptivo a símbolos do que a palavras diretas. Aqui, um simples gesto pode reacender tudo. Esse contato não é uma mensagem desesperada, é uma ponte simbólica. Pode ser uma curtida em algo que tenha um significado específico, uma menção indireta a um momento compartilhado, um olhar em um encontro casual. O importante é que o gesto carregue sentido, não carência, porque ao tocar o inconsciente do outro com um símbolo, você ativa a memória emocional. Esse momento tem que vir depois de todo o trabalho interior, porque se você fizer isso antes, estará repetindo o padrão antigo, mas se fizer depois, estará oferecendo algo novo. Jung dizia que o inconsciente responde ao símbolo como o corpo à música, e, nesse gesto sutil,
você pode reacender a centelha que parecia apagada. É aqui que muitas vezes o outro se aproxima. Primeiro com dúvidas, depois com curiosidade e, por fim, com desejo. Não porque você insistiu, mas porque você se tornou alguém irresistível em um nível psíquico profundo. E, no fundo, o ser humano deseja se reconectar com aquilo que o faz sentir vivo. Se você se torna essa representação, a volta é quase inevitável. Mas atenção, nesse momento, você não está mais buscando reconquista. Você está observando com maturidade se a conexão ainda é válida. E essa postura, baseada nos ensinamentos de Jung, é o maior poder que você pode ter, o poder de escolher, e não mais apenas desejar ser escolhido. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre você. Não é fraqueza o que te trouxe. Até este vídeo é coragem. A coragem de escutar sua dor com honestidade, de confrontar o vazio que grita em silêncio. Carl Jung nos ensinou que a tristeza profunda não é o fim, mas um convite da alma para voltarmos ao eixo. Tudo o que você ouviu hoje não foi apenas uma explicação. Foi um chamado, um sussurro do seu inconsciente dizendo: você não pode mais se abandonar. E essa percepção por si só é uma libertação. Agora que percorremos esse mergulho juntos, é preciso compreender. A dor que você sente não é defeito, é direção. A sua alma está tentando reorganizar as peças que o ego bagunçou. Toda vez que você sufoca a sua essência em nome de aparências, estabilidade ou agradar os outros, o inconsciente reage. E ele reage com tristeza, cansaço, insatisfação. Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, então pare de resistir, comece a ouvir, mas ouvir não basta. É preciso ação, e não falo de atitudes externas, mas de um movimento interno, íntimo. A mudança que sua alma implora não virá de fora. Ela nasce quando você finalmente escolhe ser fiel a quem é, mesmo que isso desagrade o mundo inteiro. A alma não quer que você seja perfeito, ela só quer que você seja inteiro. E ser inteiro exige quebrar algumas máscaras, deixar morrer certas versões suas e ter coragem de nascer de novo. Talvez neste momento você ainda esteja em dúvida. Talvez sinta medo, culpa ou vergonha por querer mudar. Mas lembre-se, tudo isso são armadilhas do ego, tentando te manter no conhecido, no previsível. Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Esse privilégio exige enfrentamento, mas também entrega. Não lute contra sua alma, caminhe com ela, aceite seu chamado e confie. Do outro lado da dor existe uma versão sua muito mais viva, muito mais livre. Se essa mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você despertou, então não guarde isso só para si. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você sente que também precisa ouvir. Deixe nos comentários: eu escolho ouvir minha alma. Isso não é só uma frase, é um compromisso. Um pacto silencioso com a sua essência. E lembre-se, você não está triste, você está sendo chamado. E agora, a escolha é sua.